Boa tarde, seja bem-vindo ao programa desta semana, programa Governo News. Obrigado pela audiência e também por si, Carlos Espedador, estar aí em casa a acompanhar o programa. Deixe-me aqui aproveitar para cumprimentar os meus convidados. Deputado Muxanga, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Engenheiro, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, Boa Augusto. tarde, muito obrigado. Exato, feitas as apresentações, vamos passar para o primeiro tema que tem a ver com o fato do governo ontem ter se mostrado preocupado com o incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 e as medidas de prevenção já na próxima semana. Muxanga, como é que analisou este posicionamento do governo ontem no Conselho de Ministros? Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida, cumprimentar os telespectadores, os colegas aqui do painel e apresentar sentimentos de pesar aos familiares do general Marcos Juma, a Pedro Juma, aliás, desculpa, o primeiro governador da província de Maputo, que perdeu a vida esta semana. Espero que Deus o tenha. Aproveito a ocasião para apresentar sentimento de pesar para muitas mais famílias que neste momento choram os seus. Indo concretamente à questão que me coloca, eu penso que o governo tem razão. Tem razão no sentido de que efetivamente Deus continua a nos abençoar, mas nós precisamos fazer um pouco mais. Está-se a falar muito de reduzirmos a circulação, as pessoas não estão a acatar. Está-se a falar muito das pessoas evitarem aglomerados, as pessoas continuam a se aglomerar. Está-se a falar muito das pessoas evitarem algumas práticas, por exemplo, aquela coisa de praticar o desporto em grupos, andarem, por exemplo, na zona da Matola. Há muita gente que sai da cidade da Matola para Matola Rio, de Matola Rio para a cidade. Entretanto, quando chegam na ponte, já cansados, todos pegam as barreiras da ponte. Isso pode contribuir para as pessoas andarem-se a contaminar. Está-se a encontrar muitas crianças na rua sem máscaras. Há muita gente, vendedores e compradores nos mercados, que não respeitam o distanciamento social, também não usam as máscaras. Então, essas indicações, porque o governo está a monitorar, tem seus homens no terreno, a própria imprensa está a ajudar muito nesse sentido, obrigam o governo a ter que tomar alguma atitude. Por quê? Porque qualquer hecatombe, qualquer desastre que acontecer, a responsabilidade vai para quem governa. Aliás, o gestor do negócio cotidiano do Estado é o governo. E o governo tem a responsabilidade de garantir a vida das pessoas. Portanto, da mesma maneira que quando nós temos cheias, gritamos que o governo tem que nos mandar barcos, tem que nos mandar socorristas, tem que nos mandar helicópteros. Quando temos assaltantes ou ataques, gritamos que o governo tem que nos mandar polícia ou militar para vir nos socorrer. Também temos que perceber que o que o governo está a dizer neste momento pode ajudar a salvar vidas, pode prevenir doenças. Há indicações claras de que alguns países que tentaram desprezar estas indicações, hoje em dia estão arrependidos. Temos o caso dos Estados Unidos, ainda até ontem ou hoje, alguns estados continuam com mortes acima de 2.200 pessoas por dia. Não todo os Estados Unidos. Um estado significa uma província na nossa gíria. Por quê? Porque são estados que estavam com Trump, naquele tempo que o Trump dizia que não havia nada. A própria China, agora temos conhecimento de que em Pequim, que é a capital, que na primeira vaga não tinha tido muitos problemas, agora está a ter muitos problemas sérios. Há informações de que o Israel tentou fazer as coisas da sua maneira, agora tem 16.000 pessoas a servirem de tratamento de emergência, entre os quais se destacam alunos, professores. Ainda não se falou dos pais desses alunos e dos familiares desses médicos, desses professores e outros trabalhadores das escolas. Tivemos o problema de Camarões, também que teve o mesmo problema e teve o problema de muitas mortes. Há informações na África do Sul também que parece que a coisa também não vai dar certo. Então, estas informações todas, chegados a quem governa, devem lhe despertar alguma atenção. Por isso, mais uma vez, podemos dizer que está de parabéns o Conselho de Ministros por estar atento ao que está a acontecer,
porque acredito, com base neste pensamento, aqueles estão a tentar influenciar para que se abram escolas para cobrarem dinheiro de propinas e mensalidades, vão perceber claramente que não há de haver essa possibilidade. Aqueles também que querem forçar que se abram as igrejas para poderem ter receita, as ofertas de entrada na capela, terão que encontrar outra maneira, que terá que sensibilizar os membros da igreja a pagar um dízimo. Enviar um dízimo, pode enviar o dízimo por empresa ou pode depositar na conta da igreja. Agora, o que tem a ver com nós? Por quê? Porque não há capacidade de algumas igrejas poderem saber gerir o número de pessoas. O que contenta qualquer político ou qualquer pregador é ver multidões à sua frente. Então, eu não estou a ver um pastor que chegar a dizer: vocês são 300, regressem em 200, fiquem 100. Estamos enganados. Sabe quem pensa isso está enganado? Meu avô foi evangelista. Eu cresci na igreja, conheço essas coisas. Exato. Engenheiro Albertino Mourinho, qual é a leitura que faz desse posicionamento do governo ontem, no sentido de que se não se continuar a observar as medidas de prevenção, poderá endurecer as medidas? Sim, muito boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar aos telespectadores, e porque também nós temos uma vasta gama de internautas, também quero sintam-se cumprimentados. E a seguir eu queria, portanto, dar pésamos, portanto, sentidos pésamos à família, diretamente à família do Major-General na Reserva, Pedro Juma. Ele foi o primeiro governador da cidade de Maputo, ainda logo naquele tempo da epopeia revolucionária. Portanto, desejar, portanto, que sua alma descanse em paz. Mas eu também queria, ainda mesmo antes de responder à questão, parabenizar toda a criança africana. Antes de ontem foi o dia portanto, africano, da criança africana. E só para esclarecer, para situar as pessoas que talvez não estão avisadas sobre essa questão, é que as Nações Unidas, foi a 16 de junho de 1991, assim muito rapidamente, que a União Africana, na altura a OUA, tomou a decisão de instituir 16 de junho, portanto, como Dia da Criança Africana. Isto surgiu na sequência de uma situação de reivindicação que aconteceu, portanto, em Soweto, na África do Sul, ainda durante a vigência do apartheid, de obrigar as pessoas, portanto, aos nativos, a aprender o africâns. Africâns é a língua que é falada pela minoria branca sul-africana. Ora, na sequência disto, jovens e crianças, portanto, da África do Sul, eles insurgiram-se, foram à rua, protestando, portanto, sobre duas questões. A primeira foi a qualidade de ensino, que não era bom na altura, principalmente para a maioria negra, e a segunda questão, estavam a protestar veementemente contra, portanto, a adesão, portanto, a instituição da língua africana também para a maioria negra na África do Sul. E agora, indo diretamente à questão que me coloca, devo dizer o seguinte: eu acho, primeiro, esta decisão é pertinente e oportuna, porque estamos a falar, portanto, do Covid. Covid é a doença que não tem cura, portanto, o único remédio é a prevenção, e tem-se notado, infelizmente, muito relaxamento, especialmente quando andamos pelos mercados e alguns bairros da cidade de Maputo. Há pessoas que ignoram completamente aquelas medidas de prevenção que foram muito bem definidas, quer pela OMS, mas também quer pelas autoridades da saúde e do governo. Esta medida é pertinente e é oportuna porque estamos agora a entrar num período frio, e nós sabemos perfeitamente, é um dado científico, que o coronavírus, o habitat preferencial do coronavírus é superfícies frias e temperatura fria. E nós estamos a entrar agora, já entramos no inverno, e daí, se calhar, que o aumento que está a ocorrer agora de números de casos de infecção tem a ver também com o clima. Exato. Mas, por outro lado, sabemos que a Organização Mundial da Saúde previa, portanto, para os meses de junho, julho, até finais de julho, a África vai atingir, portanto, o apogeu, vai atingir o clímax, portanto, da transmissão dessa doença. Sendo que depois, para o mês de agosto, a previsão, portanto,
apontam, portanto, para amainar. Então, e neste momento em que, de facto, as transmissões estão a acontecer em massa, eu penso que é oportuno, e desde já também quero me associar ao meu colega de painel, parabenizando o governo e as autoridades de saúde, que têm estado a levar a sério, portanto, esta luta desenfreada, tanto contra o Covid. De maneiras que o agravamento das medidas vem a calhar, é oportuna, e eu concordo plenamente com ela. Augusto. Boa tarde e aos meus pares do painel. Também vou associar-me aos meus pares do painel, olhando aquilo que está a acontecer nesses últimos dias. Não resta ao governo outra alternativa a não endurecer as medidas. Mas também temos que olhar a conjuntura do país, o povo, a sociedade que nós temos. Temos que assumir e aceitar que temos alguns indisciplinados, não é? Aqueles que, não tendo nada para fazer, se fazem à rua, mas temos que aceitar que há uma boa parte, obrigação mesmo, das necessidades, são obrigadas a sair à rua. Eu vou dar um exemplo claro. Ontem ou antes de ontem, passei por Matolagar, lá para as 18, 19 horas, e vi um chapa que ia para o My Love, que ia para Tenga. Estava cheio, porque do Matolagar para Tenga não tem transporte público. Os funcionários que agora não têm aquele comboio, o comboio de o transporte público, não é? Então as pessoas, como alternativa, usam o chapa, os My Love. Estava lotado o My Love, porque não, a via não está boa e poucos carros conseguem usar aquela via, e os poucos que têm, quando estão ali, estão lotados. Eu parei, conversei um pouco com o motorista para perceber, e ele estava a me explicar que, ora, essas pessoas estão aqui não por opção, é porque muitos trabalham, têm emprego fixo e estão escalados para trabalhar, e esta é a hora deles voltarem. E não tem outros carros, é o único carro que tem, todos têm que estar ali. Então, eu acho que também temos que olhar para este lado. Sabemos que o governo não tem condições de dar um apoio material às populações, porque se tivéssemos condições de uma cesta básica ou alguma coisa para aqueles que saem para procurar o pão para o sustento, eu acho que também iria aliviar um pouco esta pressão. Mas olhando para o endurecer das medidas, não temos outra opção. O governo vai enveredar por este caminho. Pior que os níveis estão a subir, e também olhando para as temperaturas, o inverno está muito rigoroso, principalmente nestes dias. Segundo a saúde, esse vírus tem maior eficácia no inverno. Então é momento de cada um de nós pormos a mão na consciência e refletirmos para que tenhamos mais responsabilidade conosco mesmo e também com os nossos próximos. Mochang, essa questão que Augusto coloca aqui, no sentido de que há pessoas que inevitavelmente devem se fazer à rua, é um bocado complexa para uma situação em que o país está a viver, está a enfrentar, está a tentar combater esta pandemia. Entretanto, os números diários tendem a aumentar, 13, 20, por aí adiante. Como é que o governo deve situar-se mediante este cenário? Antes de responder à sua questão, gostaria de completar uma parte que o engenheiro aqui levantou, que a data do massacre foi 16 de junho de 1976. Na altura, o apartheid criava uma situação em que as crianças negras tinham que estudar o africano e línguas locais. E depois, em vez das crianças começarem no Standard 1, começavam no Green 1, Green 2, depois Green... Quando chegam no terceiro ano de escolaridade, é que quando iam ao Standard 1. E no Standard 1 é onde haviam algumas noções de inglês. O que criava? Uma criança negra estava atrasada 2 anos em relação à criança branca.
E uma das outras coisas que havia era o problema dos cursos. Os cursos técnicos e da economia eram reservados já aos brancos. Agora, os negros, na sua maioria, só podiam fazer cursos sociais, serem advogados, serem médicos, mas nunca ser economista e nunca ser engenheiro. Era uma situação muito complicada. Indo concretamente à tua questão, eu penso que o assunto agora ultrapassa a atuação isolada do governo. Todos nós temos que nos envolver. E nós, por exemplo, como Partido Renamo, estamos no terreno. Não só estamos a discutir distribuir máscaras, como temos megafones que temos na boca, andamos em locais de maiores aglomerados, chamar a atenção às pessoas. Mesmo a quem é renitente acaba ficando alguma coisa. Porque, efetivamente, se nós pensarmos que a prevenção do coronavírus é papel do governo, vamos estar muito mal. Da mesma maneira como a lei diz que a prevenção do crime é papel de todos nós, a prevenção do coronavírus também é papel de todos nós. Agora, uma vez infectada, curar já esse papel das instituições especializadas. Da mesma maneira como depois de tentarmos prevenir o crime, se o crime acontecer, investigar o crime, já é papel da polícia de investigação que é criminal. Então, temos que puxar as duas coisas e juntá-las e assumirmos que, efetivamente, nós precisamos de fazer alguma coisa. Cada um, quando acorda, deve se preocupar em verificar o que está acontecendo com o seu vizinho, como é que o vizinho se comporta, não no sentido de chamar a polícia, mas pelo menos de aproximar ao portão, advertir, a forma como as crianças brincam. Por exemplo, quem tem um campo de futebol próximo da sua casa, dizer às crianças que agora não é tempo de jogar o futebol, porque podem se contaminar, e depois da contaminação que eles estiverem lá, vão levar a doença para os mais velhos em casa. Muito bem, Machado, sim, desculpe cortar. Atendendo à questão de que próxima semana o governo inevitavelmente vai ter que vir, o governo, como quem diz, o Presidente da República vai ter que vir dizer como é que iremos nos portar nos próximos tempos. Olhando para a situação que o país está a viver, o número de casos vai aumentando, o que é que acha que deve ser liberado ou relaxado? O que é que deve se manter? Atualmente a discussão tocou um bocadinho aqui a discussão da abertura de igrejas, a questão da abertura de escolas. Qual é o seu posicionamento e qual é o contributo que dá aqui no programa? O governo que deve fazer não deve relaxar nenhuma medida. Tem que continuar a manter a condição que já estamos nela. Agora, há um problema econômico e social, que as empresas, em março, pagaram as pessoas sem trabalhar, em abril, pagaram as pessoas sem trabalhar, em junho, pagaram as pessoas sem trabalhar, em julho, terão que voltar a pagar as pessoas sem trabalhar. E algumas empresas dizem que já não aguentam. O que é que fizeram? A partir de abril, começaram a pagar 75%, em junho, 50%. Se nós chegarmos a julho, vai ser 25%. Agora, as pessoas com 100% não são autossuficientes. Já imaginamos o que é que vai acontecer quando a pessoa for retirada os seus rendimentos para lhe dar 25%. Então, este é o dilema que todos nós temos que interagir com ela. Mas também as próprias empresas têm sua razão, tendo em conta qual é o papel de uma empresa. O papel de uma empresa é comprar força de trabalho a alguém e ele transformar um determinado produto e a empresa pegar esse produto, colocar no mercado, esse produto ser comprado para trazer receita, para pagar os custos de material, energia, água, incluindo a pessoa que está a trabalhar. Não estando a elaborar as empresas agora, porque a maior parte delas, as matérias-primas não existem, também a sua capacidade de produção foi reduzida a 1/3. O que é que está a acontecer com este empresário? Há uma máxima que diz que onde comem 5 podem comer 7, mas onde comem 5 já não podem comer 10. Então, o que é que vai nos acontecer? Então, estamos naquele dilema que tivemos no ano da reabilitação econômica, em que se dizia que quem come um pão vai comer metade. E a gente perguntava, e quem comer metade vai comer fatia? E quem comer fatia vai comer mandioca? Depois de mandioca, houve coximilha, já não havia mandioca.
Então, muita gente começou a ficar inchada por causa de fome. Então, estamos a correr muito para isso. Então, que ginástica o governo deve fazer aqui para efetivamente ter que salvar vidas? Então, o governo entra neste dilema. É um dilema muito interessante. Interessante no sentido de que, através das nossas instituições de assistência social, eu não sei se eles têm um bom banco de dados para terem que saber efetivamente quem é que o seu vencimento foi reduzido à metade, quem foi reduzido a 25%, que são essas pessoas, para além daqueles outros mais vulneráveis que precisam de apoio. E considerando que o nosso país está cheio de oportunistas, algumas pessoas, até bem abastadas, podem ir formar a bicha para irem tirar um pouco dos que têm. Então, há esta polêmica. Agora, o presidente, o que disse que passados 15 dias, ele iria avaliar o que é que estará a acontecer. Em função do que estará a acontecer, pode considerar o relaxamento de algumas medidas. O presidente, passaram os 15 dias, está a avaliar. A China voltou a ter problemas a partir de ontem. Estados Unidos, 3 estados, têm números acima de 2.000. Nos últimos 10 dias já não chegavam a 1.000 pessoas que morriam em cada estado. Portugal tinha baixado um pouco, mas ontem voltou a 300 e tal. Coloque-se Costa no lugar do presidente. O que é que você vai de fazer? Não sou presidente. Em relação aos números, as indicações que nós temos é que as medidas devem ser mantidas. Muito bem. Engenheiro, seu ponto de vista em relação ao cenário atual que o país está a viver e no sentido de que há de haver ou não o relaxamento de algumas medidas? Olha, é assim, tendo em conta o que tem estado a acontecer nos últimos dias e com este advento do inverno que já está a fustigar a nossa região de número de pessoas contaminadas, eu sou de opinião de que falar em relaxar algumas medidas deve ser posto imediatamente de parte. O que tem que acontecer, na minha opinião, é que as medidas têm que ser mais rigorosas e mais vigorosas no sentido de prevenção do coronavírus. Mas também eu queria falar um pouco do lado económico, portanto, do impacto económico e social que já estamos a sentir devido ao Covid e algumas medidas que o governo, na minha opinião, deveria tomar. Portanto, eu gostaria de recomendar o seguinte. Primeiro, dizer que a base tributária já está a ficar muito comprometida. Para o próximo ano nós vamos arrancar o ano económico, próximo ano económico, devido ao Covid, vamos arrancar já muito em baixo. Né? Por quê? Porque há um número muito considerável de empresas que têm estado a fechar as portas, há hotéis que já fecharam as portas. Pois. Agora, eu acho que seria necessário que o governo, se calhar, ou instituísse ou aprovasse um orçamento retificativo, tendo em conta a conjuntura do momento, mas, por outro lado, podia-se fazer o seguinte, isto é uma opinião muito pessoal, fazer uma revisão das prioridades do orçamento aprovado para este ano. Alguns itens, se calhar, podem ficar para serem cumpridos para o próximo ano, alguns itens, e esses recursos destinados a esses itens nós direcionarmos em apoio às empresas que estão a falir. Porque eu penso que é de todo o interesse do governo que as empresas se mantenham ativas. Por quê? Porque a base do orçamento do Estado são os impostos que nós cobramos das empresas. Então, quando as empresas fecham as portas, então imediatamente abre-se o seguinte cenário. O governo não tem onde buscar impostos. Então, sendo o governo também, ou estando o governo diretamente interessado na manutenção dessas empresas, e porque elas estão a debater com problemas económicos, eu penso que alguns recursos, mesmo via orçamento de Estado, deviam ser disponibilizados no sentido de se manter essas empresas, para que elas possam manter-se ainda ativas e pagar os salários dos trabalhadores e também evitar, se calhar, uma situação social muito mais grave em relação aos trabalhadores, né? Pessoas aumentar, portanto, o número de desempregados. Eu penso que esta ação deveria ser acionada por parte do governo. Desculpe, Sr. Engenheiro, sem querer confrontar-me com Vossa Excelência, o governo tem um dilema muito grande. A partir da altura que se reduz o salário de alguém para metade ou para 25%, a sua contribuição
Posto de rendimento também baixa. Exato. Se o governo criar e ir na linha que o engenheiro está a colocar, há de dar dinheiro a empresários mafiosos que nunca vão fazer nada. Os mesmos que andaram a levar os 10 milhões nos distritos, que nunca fizeram nada. Os mesmos que tiraram dinheiro do tesouro, que não estão a pagar. Os mesmos que andam a endividar o país à torta e à direita. Eu acho que se calhar vale a pena voltarmos para aquela ideia que nós tínhamos dado. Os 750 milhões de dólares recebidos, uma parte devia ser injetado ao Instituto Nacional de Segurança Social. E os trabalhadores receberem a partir do Instituto de Segurança Social. Aliviar-se esta carga às empresas. Porque aí estaremos a direcionar a coisa ao beneficiário, que é o trabalhador. Não estaremos a alimentar um charlatão qualquer que vai levar esse dinheiro para ir aumentar a sua fortuna de BMWs, para casas de luxo e iates. E a outra situação interessante no seu raciocínio é que, efetivamente, o governo já abriu um precedente. Nós chamamos de atenção neste programa, quando estávamos a discutir o plano quinquenal do governo, e dizíamos que o governo devia se comprometer que neste quinquênio, pelo menos, ia aumentar salário para alguns setores, não todos. Nomeadamente, o pessoal de saúde e as forças de lei e ordem. O governo não quis seguir isso, alegadamente, porque é recomendação de pessoas que não são da Frelimo. Já que os dirigentes da Frelimo só pensam que é boa coisa o que é dito por um membro da Frelimo. Agora o Presidente da República chegou à conclusão de que o que nós dizíamos era verdade, está a fazer. Mas onde é que vai tirar o dinheiro? Politicamente é uma boa medida. Socialmente é uma boa medida. Juridicamente ele pecou. Vai tirar aonde o dinheiro? Vamos falar sobre Desculpe, esse ponto mais à frente. significa que o exercício que estamos a fazer de aprovar o orçamento não funciona. O Presidente deve ter muitos sacos de Jesus onde tirar o dinheiro. E essas coisas todas podemos ter evitado se tivéssemos formalizado isto lá. Concluindo, o seu engenheiro tem muita razão. O que tem que se fazer efetivamente agora é o governo fazer o levantamento real das suas necessidades e avançarmos para um orçamento retificativo. Que é para quê? Que é para legalizar estas ações todas. O grande problema que nós temos, o Presidente conseguiu falar bem em relação à saúde, mas em relação às forças de defesa e segurança criou-me um bandalho de coisas na cabeça. Será que efetivamente neste país a pessoa tem que ser reconhecida que está a trabalhar para o país? Só é a pessoa que está nos teatros? A polícia de trânsito que nós temos aqui não está a trabalhar? Vamos tocar A polícia nesse de ponto proteção que mais está adiante. aqui não está a trabalhar? Agora estamos a dizer que tem que se endurecer as medidas. Quem são as pessoas que devem ir para lá? Não é esta polícia de proteção que anda nas cidades? Não é esta polícia de trânsito que está na estrada? Não é a polícia de guarda fronteira? Não é a polícia de imigração? Quer dizer, há qualquer coisa aqui que não cola. Há boas intenções, mas as intenções não estão a ficar claras. Augusto, antes de tocar no mesmo, o Muxanga tocou um bocadinho nesse ponto, mas eu queria perceber de si qual é a ginástica que o governo deve fazer aqui neste processo, mediante o cenário que foi descrito aqui, que os outros países, a doença está a voltar à carga, não é? Aqui no nosso país temos os números a subir, não é? E o que é que o governo deve fazer? Como é que deve se posicionar? Acha que apesar disso, deve-se relaxar algumas medidas ou não? Eu acho que o governo não tem muita margem de manobra, porque estamos a atingir os índices mais elevados de contaminações. Relaxando, estaria a abrir portas para mais desgraças para o país. E olhando para as nossas condições, a condição do governo em fazer face a esta doença, o governo não tem, já disseram os meus pares de painel. Então, eu acho que a única alternativa que resta ao governo é endurecer as medidas, porque o outro caminho, que era o lockdown, também não temos esta condição. Agora, o que resta ao governo é endurecer as medidas e ter uma fiscalização muito apertada, porque muitas das vezes as leis são boas, são bonitas, mas quando vai na sua aplicação é onde falha. Se for já ver, o decreto em si está bem feito, mas a sua aplicação é que deixa a desejar.
Agora, o que resta ao governo é aplicar com mais seriedade, mais observação, mais obrigar as pessoas a cumprir. Eu acho que com isto iria evitar mais contaminações. Qual é a sua opinião, o engenheiro Albertino e o deputado Muxanga acham que não se deveria, por exemplo, abrir as escolas, não se devia abrir as igrejas? Qual é a sua opinião? Eu sou defensor da abertura das igrejas. Vou explicar porquê. Eu como cristão, não é? Eu defendo que em momentos de crise, de situações adversas, Deus é o único caminho para a nossa salvação, não é? E segundo as escrituras sagradas, muitas das vezes, quando os governos ditavam algumas leis para impedir que as pessoas fossem à casa de Deus, havia essas profecias que no futuro iam acontecer algo que impedisse as pessoas de buscar a Deus ou de se dirigirem à casa de Deus. Então, a fé, embora tenha que aceitar que as igrejas devem, no mínimo, cumprir com as orientações do Ministério da Saúde. Como disse, é minha convicção, é minha fé. O deputado Muxanga já está a me olhar para me dar umas bronquinhas, mas é a minha convicção, é a minha fé. Espero que me entendam. Não estou a dizer que orando em casa, estando em casa, mas são convicções ou olhares diferentes. O templo, ir ao templo é uma coisa, orar em casa também é uma coisa. Porque... Desculpa, e o distanciamento social? Uma das medidas é o distanciamento social, porque as pessoas, a aproximação de pessoas, aglomerado, isto tem trazido problemas, está comprovado, isto é um dado científico. E se, por exemplo, as pessoas forem à igreja, estarem todas confinadas lá na igreja, isso pode dar? Sem dúvida. Eu discutia com alguém ontem sobre isso. Eu dizia, como diz a própria Bíblia, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, não é? Corta daqui, corta dali. Porque se fores olhar, os chapas estão cheios, os mercados estão cheios. A igreja é a única que não se vai. Então, eu defendo, por isso que na minha humilde opinião, quero... A questão de fundo que anda com as igrejas é a seguinte. Por exemplo, eu vou usar exemplo concreto da minha igreja, na Matola. Nós temos um número de fiéis que ultrapassa a capacidade do templo. Então, criou-se a situação de dividir os cultos a 2. E um grupo que reza fora, que é das crianças, porque as crianças precisam de um tipo próprio do evangelho. O primeiro grupo, a igreja anda cheia. O segundo grupo, a igreja anda cheia. Se nós quisermos criar o distanciamento social, em função da forma como sentamos na igreja, porque não sentamos nas cadeiras, sentamos nos bancos. Então, devemos tirar 2 pessoas para criar o distanciamento social. Significa que as primeiras pessoas vão para o primeiro culto, tem que se criar condições para terem 3 cultos. As outras pessoas também devem ter 3 cultos. Então, a igreja passa a ter 6 cultos. O cuidado que as pessoas terão de cada vez que as pessoas entrarem, desinfetar o local onde as pessoas sentaram. Porque não é possível alguém sentar e levantar sem pegar. Está a ver, né? Então, quando alguém pega, o outro que já veio primeiro tem que desinfetar essa superfície. Eu não estou a ver as igrejas com essa capacidade de desinfetar os bancos. É por causa disso que nos bancos não te aceitam agora que encostes no balcão. Mas veja o que é banco, que tem alguém contratado só para cada vez que passar alguém ali limpar. Já tem essa consciência de que já não há capacidade. Em algum momento as pessoas vão se esquecer, vão se deslixar. Isto pode ser um grande problema. Eu vi uma cena interessante, foi ontem. Houve avaria de alguma coisa lá no sistema da doutora Marlene. Eu via ela constrangida. Ela acabou dizendo: esta coisa do microfone está-nos a criar problemas. Quer dizer, porque muita gente estava a usar o mesmo microfone. Porque estão habituados, cada um usa o seu microfone. Quando avariaram os 2 microfones, tiveram que desafiar o mesmo microfone. Não tinham condições de desinfetar o microfone. Então, eu acho que
Deus nos ouve e Deus sabe o que é que está a acontecer conosco. Quando estamos em guerra, Deus costuma dizer: ora onde tu estás, cada qual faça a sua oração no seu quê? No seu esconderijo. Hein? Então Deus está a nos ouvir. A única coisa que eu acho que tem que ser melhorada é a possibilidade dos pastores visitarem algumas casas. Não devem juntar as pessoas em nenhuma casa, mas o meu pastor pode vir visitar a família Muxanga. Se ele consegue visitar 3, 4 famílias por dia, eu penso que isso não será pouco. Mas é preciso haver garantia de que esse pastor está são e salvo. Porque caso não, vai recordar que na Espanha e Itália morreram padres. Muitos padres. No Brasil também estão a morrer padres. É por causa disso que no Brasil, em vez de 20, é uma pessoa por cada cadáver. Se há falecimento na tua casa, vocês indicam uma pessoa para ele tirar o número da campa onde a pessoa está. Algumas cidades hoje no Brasil são obrigadas a exumarem ossadas, que não é prática deles. Na Espanha, alugam-se caminhões contentores, aqueles caminhões frigoríficos, para carregarem cadáveres de uma cidade para outra, porque os crematórios da cidade já estão cheios e as famílias não podem aguardar. Carregar cadáveres aqui para Xaxá, para ir queimar um Xaxá, carregar cadáveres para Matutu, não é pequena coisa. Não é porque Deus não está a ver isso. Deus está a ver e Deus está a perceber. E Deus está a inspirar esses dirigentes para que tenham responsabilidade sobre o que está a acontecer. Portanto, eu penso que nós não perdemos nada. Agora, eu, como cristão, tenho o meu compromisso de ser dizimista. Então, todos nós que nos transformemos em dizimistas, por quê? Porque a igreja tem as suas necessidades reais, todos nós conhecemos. Se a casa do Senhor não tiver energia, não tiver água, ficar suja, não voltaremos para ela porque já não estará em condições. Então, temos que criar condições para que a casa do Senhor seja mantida. Queria terminar, mas eu concordo plenamente com os meus pares do painel. Como eu disse, é minha humilde opinião. Agora, há uma situação também que o chefe do Estado tem que levar em consideração. Ouvi na semana passada no Estivo a colocação do deputado Muxanga. Muitas das vezes nós somos chamados por ser críticos, profetas da desgraça, mas chefes do Estado também têm que, desta vez, levar em consideração os críticos e a todos, porque muitas das vezes os profetas da desgraça são aqueles que sentam ao lado dele e lhe aconselham a tomar medidas Vai direto ao ponto. erradas. Vai Por direto ao exemplo, ponto. a polêmica da reabertura das escolas, para mim é uma situação muito errada. Seria uma falta de responsabilidade do chefe do Estado se enveredar por este caminho, porque neste momento, olhando a situação das escolas, eu vou dar um exemplo de uma escola no quilômetro 15, onde 36 turmas estudam fora, não tem sala de aulas. Como será possível abrir uma escola dessas? Então, eu acho que o chefe do Estado, antes de tomar uma decisão, tem que principalmente ouvir os críticos do que aqueles que muitas das vezes, porque são donos das escolas, porque muitas das vezes querem engraxar, dão-lhe conselhos que no final das contas vai prejudicar a sociedade no geral. Muito bem, vamos olhar para um outro ponto que tem a ver com o fato do governo ter aprovado o subsídio para os profissionais de saúde e também para as forças de defesa e segurança. Engenheiro, qual é a sua opinião em relação a este ponto? Olha, eu penso que esta decisão é muito boa, é muito oportuna. Na verdade, o Conselho de Ministros discutiu na sua última sessão, portanto, a atribuição portanto, dessas duas classes no Ministério da Saúde, portanto, aos profissionais de saúde, aqueles que estão empenhados em combater o Covid. E sabemos que muitos deles estão a dar uma entrega total, portanto, visando combater o vírus e infelizmente alguns têm estado a ser infectados por vírus. E eu penso que é oportuno que isto vai estimular as pessoas em se empenharem ainda cada vez mais. Relativamente, portanto, à classe lá da defesa e segurança, o governo também decidiu, portanto, alterar, digamos assim, o
o decreto, portanto, o decreto que estabelece, portanto, sobre a remuneração, sobre remunerações, e introduzir, portanto, aquilo que é chamado de suplemento de empenho. Portanto, sabemos que nas zonas, portanto, onde neste momento decorrem a guerra, no norte, em Cabo Delgado, os insurgentes, e na região centro também estão a enfrentar situações de ataques. Então, o governo decidiu atribuir o tal suplemento, portanto, de empenho a esses soldados que estão nesses dois pontos, portanto, operacionais, que isto, sem dúvida nenhuma, o ganho que vai se ter é o seguinte, é que as pessoas vão ficar, os soldados vão ficar mais motivados. Isto vai elevar bastante a moral combativa e a prontidão combativa, que são elementos extremamente necessários para fazer face, portanto, aquelas situações anómalas que ocorrem quer no norte e quer, portanto, na região centro. Mochanga, iniciou que já tinha começado a introduzir o seu fio de pensamento antes. Quer Sim. terminar? Eu acho que o governo tem subsídio de risco a todas as forças de defesa e segurança. Diferenciar a percentagem em função do local onde a pessoa está a operar. Pode-se dizer, pronto, nós vamos dar o básico são 30%, por exemplo. Quem está na linha de fogo, neste caso as pessoas estão na Manica, estão em Cabo Delgado, esses em vez de receberem 30%, recebem 60%. Agora, dizer que só os que estão cá não podem receber, isso não é bom. Isso pode criar até problemas para eles também poderem receber. E nós não sabemos onde é que isto vai nos levar, sobretudo a situação de Cabo Delgado. Começou como uma coisa pequenina, em cima da praia, agora já está a metade. É Macomia, é Meluco, sei lá o que. Dali agora é Pemba, Montepuez, sei lá o que é Chur. Eu acho que a ideia é boa, mas deve ser para todas as forças de defesa e segurança, diferenciar a percentagem de quem está na zona onde está a combater coronavírus e quem está na zona de coronavírus e tiros. A mesma coisa acontece com a saúde. Esta coisa de coronavírus vai se dar subsídio a quem? Quem está na tenda. Se as pessoas fazem teste em qualquer centro de saúde, aquele que faz testes lá em Ressado Garcia, quando as pessoas estão vindo a África do Sul, ele não recebe. A pessoa está no centro de saúde de Matola Gar, esse não recebe. Por quê? Se também pode ficar contagiado. Fala-se até de tuberculose, sei lá o que. Há um segredo muito grande que anda em todos os hospitais. O tratamento de tuberculose se dá no centro de saúde. Aqui na cidade de Maputo, se você diagnosticar tuberculose, tem que ir para Machava. E da Machava vai ao centro de saúde. Nem Zé Macamo, nem Mavalane tem tratamento para tuberculose. Apesar de ter médicos que vão te receitar a medicação, mas a verdadeira medicação, se forem soros de injeções, esses soros de injeções só estão na Machava. Portanto, todos os funcionários de saúde, todos os membros das forças de defesa e segurança, sobretudo os polícias de proteção, os polícias de trânsito, a própria polícia de investigação, estão-se a lidar com pessoas contagiadas. Agora há processos de pessoas que foram apanhadas por causa de violação do estado de emergência. Quando chegam na esquadra, são entregues a quem? São entregues a um oficial da PIC. Trabalham com essa pessoa. Em algum momento é empur ali. A zanga-zanga estão a palpar os mesmos papéis. Então, essas pessoas também correm risco. Então, para mim, apesar de não haver recursos, tínhamos que fechar os olhos e boancava, permitirmos que o Estado dê alguma coisa um pouco a mais às forças de defesa e segurança e ao pessoal de saúde. Muito bem. Já estava meio perdido aqui quando o Mochanga estava aqui É a minha vez. a falar. Se calhar é a vez do Pelé. É a minha vez. É melhor, enquanto isso se Exatamente. encontra. Pelé, seu ponto de vista em relação a esta decisão do governo? Primeiro tenho que parabenizar o deputado Mochanga, foi uma das pessoas que levantou a bandeira na luta para a valorização desta classe da defesa e segurança e dos profissionais da saúde. Mas tenho que lembrar que há 2, 3 meses atrás nós demos uma conferência de imprensa
no qual havia denúncias claras de uma insatisfação de alguns membros das Forças de Defesa e Segurança, porque havia um acordo entre o Ministério do Interior e da Defesa com as petrolíferas, em que havia um dinheiro que era entregue ao... mas, infelizmente, não chegava a quem é de direito. Isso estava a criar este mal-estar e, consequentemente, havia essas baixas que a comunicação social sempre reportava. Agora, com esta boa notícia, claro que, de alguma forma, vai motivar as forças de defesa e segurança e também aos profissionais de saúde. Mas temos que também, eu tenho que concordar principalmente com o deputado Muchang, porque não faz sentido só apenas a questão no centro e no norte. Eu até conversava com minha colega hoje, ela questionava-me sobre essa situação e eu dizia, quando cai alguém na rua, aqui na rua mesmo, não é nem o enfermeiro nem o médico, é a polícia. Vão chamar a polícia. Não se sabe se é corona, mas o polícia é o primeiro a chegar. Então, não está no teatro das operações, está aqui. Então, eu acho que o subsídio deve abranger a todos, porque todos estão em frente, apesar de ser centro-norte, apesar de ser saúde ou não. Eu acho que a polícia, as forças de defesa e segurança e o pessoal da saúde, todos devem ser abrangidos com esses bônus. É uma motivação, porque olhando para aquilo que até então fomos esclarecidos pelo Conselho de Ministros, surrou, e neste momento o país não precisa de desmotivados, precisamos de uma união e espero que o Estado rapidamente possa refletir nisso e que não nos chames de profeta da desgraça, porque nós estamos aqui para criticar num bom sentido. Se nós estamos a dizer que não pode haver desigualdade, é porque nós queremos ver todos motivados a resolverem o problema da sociedade moçambicana. É assim, desculpa, eu quero esclarecer uma coisa. Nem todas as ocasiões nós vamos poder ter o tratamento da nossa situação ao mesmo tempo. Da mesma maneira, quando se serve a comida em casa, não somos todos nós servimos ao mesmo tempo. Quer dizer, quem serve primeiro, serve segundo, serve terceiro. Depois já quem come primeiro, antes até de fazer até a oração. Por isso que na minha casa costumo orientar para as pessoas fazer oração na cozinha. Antes da comida sair da panela, abençoem lá, para evitar esse tipo de constrangimento. Nós temos uma experiência que podemos usar da magistratura judicial. Os magistrados judiciais recebem vencimento igual. Um magistrado de uma determinada categoria que está em Esqualaquala e o magistrado dessa categoria que está em Boane, onde a demanda processual é maior, e o magistrado que está em Mabote ou Massangene, que acaba 2, 3 meses sem ver ninguém, recebe a mesma coisa. Agora, os emolumentos é que variam em função de quem tem mais... Que é para quê? Que é para motivar que a pessoa tenha maior desempenho processual. Há emolumentos que se pagam de processos. Aqueles emolumentos de passado só beneficiavam os magistrados judiciais. Estendemos que aquilo tem que abranger agora o pessoal da Procuradoria, os magistrados do Ministério Público, que também fazem parte do processo, os oficiais de justiça, de um ministério e do outro, e os elementos da PIC, Polícia de Investigação Criminal. Por quê? Porque o juiz que era o mais privilegiado, tem mais regalias e mais condições, o juiz nunca vai ao campo para ir fazer investigação. O juiz está sentado. O Pelembe foi esfagado por Muchanga ali num bar, como é que foi? Foi garrafa, o juiz nunca dir para lá. Quer as coisas, eu estou a julgar o que está no processo. Está sentado, com sorte no ar-condicionado. O procurador, o inspetor da polícia, é que está onde? Estão no terreno. A pessoa entra no tribunal, foge, sai dali a correr. O juiz nem se levanta para ajudar a pegar o réu quando foge. É a polícia que tem que perseguir. Então, essas coisas todas devem ser tidas em conta, porque só isso é que vai ajudar que o nosso mosaico
de justiça social, o nosso mosaico combativo e prevenção de doenças e criminalidade, efetivamente ganhe alguma pujança. Engenheiro, quer acrescentar? Sim, eu só queria acrescentar, se calhar, em jeito de fecho deste tema, com sua permissão, naturalmente, dizer o seguinte, nós somos praticamente unânimes, né, na questão de que, penso que somos unânimes na questão de que a medida que o governo adota para subsidiar o pessoal de saúde e das forças de defesa é uma medida muito boa, mas tem uma questão, em nossa opinião, nós gostaríamos de recomendar ao governo no sentido de, não obstante isso, seria bom que esta medida seria de bom tom, fosse estendida a todos os outros profissionais do mesmo ramo, que era da saúde, e diferenciando apenas, se calhar, o valor, tendo em conta aqueles que estão na linha de fogo e os que não estão na linha de fogo, no caso das forças de defesa e segurança, e no caso também, portanto, dos profissionais de saúde, porque de facto faz sentido que também em qualquer posto de saúde espalhado pelo país, o profissional de saúde que recebe alguém que venha queixando-se de alguma situação, de alguma patologia, pode imediatamente ser contaminada também com o vírus. Também está exposto a com vírus. Se calhar a exposição é menor em relação àqueles que diretamente estão com isso. Eu penso que é mais simpática a ideia de que o governo devia estender esse subsídio para todos profissionais das duas classes. Também deixaríamos de ter filhos enteados, porque a não ser assim, penso que no caso, portanto, da saúde ou mesmo das forças de defesa e segurança, os que não receberem e sentir-se-ão, portanto, enteados quando o Estado é pai para todos. Portanto, essa é a ideia, não sei. Muito bem. Engenheiro, vou continuar consigo. Vamos olhar agora para o último tema de análise aqui no programa, que tem a ver com o fato do governo ontem ter exonerado o PCA da EDM, Alice Cola, e nomeou Marcelino Gildo Alberto. Qual é a sua opinião sobre esta exoneração e depois esta nomeação? Fala-se que possivelmente, alguns círculos dizem que possivelmente essa exoneração tem a ver com o apagão registrado na semana passada. Qual é o seu ponto de vista? Pronto, eu não faço alusão, não associo diretamente, não concordo que seja isso, que o apagão tenha ditado o afastamento do engenheiro Alice Cola. E eu penso que esta nomeação faz parte daquilo que acontece no funcionalismo público, penso que é uma mudança rotineira que aconteceu. Não obstante do engenheiro Alice Cola ficar apenas 1 ano e 6 meses, portanto, neste posto. Mas o que eu acho é o seguinte, devemos notar uma coisa. A EDM é uma empresa 99% detida pelo Estado, portanto, é uma empresa totalmente de Estado, sendo que 1% de ações é dos trabalhadores, é por isso que nós temos num Conselho de Administração 2 membros não executivos, portanto, um administrador para os trabalhadores que vela por 1%. Agora, o Estado é dono da empresa. Então, o Estado pode muito bem, a qualquer altura que achar pertinente e em função dos desafios que a empresa tem estado a abraçar, mudar para imprimir dinâmica, por exemplo, pode achar que, tendo em conta os novos desafios, seria melhor colocar um outro quadro. E, por sinal, o engenheiro que agora vai assumir o cargo, ele já foi administrador da empresa, engenheiro Marcelino, muito abalizado, muito experimentado na área de megaprojetos. Então, e a EDM também tem estado neste momento a desenvolver projetos quer de geração, quer de transmissão e de ampliação da própria rede. Temos, por exemplo, um grande projeto ambicioso agora, que até o ano 2030, o acesso universal, todo o povo moçambicano beneficiar de energia elétrica. Então, são desafios muito grandes. E o governo, em função dos desafios que aparecem à empresa, e sendo dono da empresa, o governo pode, que é o dono da empresa, achar por bem que, pronto, a contribuição do engenheiro ali até aqui foi boa, não foi má, e então identificar um outro quadro que é para poder imprimir uma certa dinâmica ou uma outra dinâmica em função dos megas projetos e dos projetos que a empresa tem estado a abraçar. De maneira que eu não considero que a destituição do engenheiro Alice Cola esteja diretamente relacionada com o apagão que houve. Não. Muito bem, exato. Mochang, como é que olha para esta substituição? Eu sei que a substituição foi feita porque alguma coisa que não correu bem. Eu acho que o nosso colega engenheiro, sendo colega da LZ de Moçambique, não lhe fica bem
E tenho a agradecer porque ele fez muito esforço. Usou tripas ao coração. Eu sou uma das pessoas que costumam exigir responsabilidade. Quando houve corte de energia no dia em que o vovô Marta fazia anos e ficou no escuro, eu mandei embora o antigo ministro da eletricidade na Assembleia da República. É o atual PCA da HCB. Estava ali a discursar, a dizer que os nossos técnicos são muito bons, e são moçambicanos e são bons. É por causa disso que eles desligaram a energia para a vovó Marta, que é uma sexagenária, para mostrar que são bons. O ministro saiu dali, o senhor tem que perceber, nós não estamos a fazer críticas porque desejamos o mal, nós desejamos boas coisas. Este país tem um problema muito sério, que São Engenheiro não sabia. A eletricidade de Moçambique está a fazer eletrificação política. Não faz estudos econômicos e sociais da necessidade da energia. Aqui nos bairros periféricos de Maputo e Matola, há muita gente com capacidade de pagar contrato. Não tem energia, porque os transformadores estão a ser montados em sítios onde só alimentam 2, 3 pessoas. Por que isso? Neste país temos sedes de distritos, aliás, sedes de postos administrativos, sem energia, porque a energia passa primeiro para a casa do senhor Muxanga, em Xilatanhane, porque é deputado da Assembleia da República. A sede de posto administrativo não tem energia. Neste país temos sistemas de irrigação que deveriam ser eletrificados. Estou a dizer, para você avaliar porque o PC é exonerado, é preciso tentar verificar esses itens todos. O PCA foi nomeado para um mandato. Quando é questão de rodar os dirigentes, isso faz-se no fim do mandato. Não é você ter um mandato de 3 anos e depois agora você tem que parar. Você tem um contrato com a televisão de 1 ano, agora está a ser solicitado para ser substituído. Alguma coisa está a acontecer. E essa coisa nós precisamos de saber. Sabe por que, São Engenheiro? Porque a empresa é nossa. Ainda disse bem, 99% é do Estado moçambicano. O Estado moçambicano somos nós. A soberania reside em nós. Podem tentar esconder, mas que alguma coisa com o PCA pode não ter sido por culpa própria dele, que está a andar mal no Conselho de Administração, isso é uma grande realidade. Eu, São Engenheiro, estou muito chateado com a decisão que foi tomada. Porque quando desligaram a energia para salvar a vida daquele tabaqueiro surumático que subiu em cima dos postes, não fizeram cálculos de quantas senhoras estavam na maternidade, quantas crianças estavam no berçário e quantas outras pessoas estavam em operações e quantas pessoas precisavam de energia para a sua reanimação. 4 horas de tempo foi grande coisa. Os nossos hospitais não têm geradores que arrancam logo. E a minha questão é, sabe-me dizer quantas pessoas perderam a vida por causa daquelas 4 horas de tempo? Então não podemos tomar decisões irracionais. Aquela decisão foi muito irracional para mim. A outra questão é que a eletricidade de Moçambique, o engenheiro vai sempre à África do Sul, vai à Suazilândia. Na Suazilândia nunca há de apanhar alguém apanhado por esticar nos fios elétricos. Que tecnologia é que usaram? Nós não conseguimos trazer aquela tecnologia para o país, para as pessoas não serem captadas, mas serem repelidas, para não mexerem em estruturas metálicas, estruturas de energia. Então, são essas coisas e mais outras que, em momento oportuno, depois dos biblioteiros entrarem no assunto, vamos saber, mas está de parabéns porque soube defender muito bem o seu colega. Augusto. Eu acho que... eu só queria dizer o seguinte, não foi defender. Não, é solidariedade da classe, mas é normal isso. Eu percebo. Não, entendo lá uma coisa. Eu poderia dizer, de facto, aliás, se eu assumisse que a exoneração do engenheiro Cicola tem a ver diretamente com o apagão, estaria a especular. Mas pelo menos aquilo que é dado oficial, e nós sabemos que não é o primeiro PCA. O governo também parece que não é o primeiro PCA que foi exonerado. Tivemos aí o Mateus Magala, que também depois ele saiu, entrou o engenheiro ali. Mas antes disso, antes de Mateus Magalas, tivemos um PCA que ficou 8 meses. Ficou 8 meses, depois veio o doutor Mateus Magala. Mateus Magala, ele vinha com uma missão de... a empresa, a EDM, carecia de um
digamos assim, um projeto de reestruturação radical, profunda. E ele veio iniciar com este processo de transformação, que depois teve continuidade com o engenheiro agora, Alice Cola. Estamos a falar de uma empresa extremamente complexa, uma empresa de bandeira, uma empresa que está estabelecida em todo o país. E quando é assim, é preciso termos muito cuidado. Não podemos dizer imediatamente que causa e efeito. Houve apagão e tirou o PCA. Eu não posso assumir isto, porque estaria a ser não sensato, primeiro comigo mesmo, depois para com as pessoas. Não estou de forma nenhuma a defender, mas eu prefiro pautar por aquilo que é dito oficialmente. E o que é dito oficialmente, que é um dado adquirido, é que trata-se, portanto, o governo, que é dono da empresa, pretende imprimir uma nova dinâmica na empresa Eletricidade de Moçambique. De que a empresa Eletricidade de Moçambique tem múltiplos projetos, também é verdade. Um dos grandes projetos que nós temos. Olha, há um projeto que está a ser desenvolvido, projetos de geração, para aumentar a nossa capacidade de produção de energia. Paralelamente, há um projeto muito grande que está a acontecer, que é de melhoramento, portanto, da rede elétrica, da capacidade de distribuição. E há outro projeto que é Acesso Universal, que é um projeto ambicioso, com apoio do Banco Mundial, que visa eletrificar todo o país, aumentar o índice de eletrificação. Em 10 anos, a Eletricidade de Moçambique deve eletrificar 6 milhões de clientes. Agora temos cerca de 2 milhões, vão ser 8 milhões de clientes. E se temos em conta o rácio, em termos de número de família, então teremos atingido um índice muito elevado e invejável em África de eletrificação. Estou a falar de grandes megaprojetos. E para para acompanhar esses projetos, para gerir esses projetos, tem que ser pessoas concretas que estão abalizadas para assistir a esse tipo de projetos, né? Por exemplo, eu disse que o engenheiro Marcelino Gilde é uma pessoa muito experimentada, muito experiente, aliás, em matéria de projetos e megaprojetos. E ele dá-se muito bem com esses projetos. E falei-vos agora desses projetos que eu falei. O governo achou por bem mudar do PCA. Não foi uma questão de punição. Não. Vamos porque esperar. achou alguém à altura, portanto, de poder fazer frente aos grandes projetos que estão a ocorrer agora na coisa. Doutor, É isso. Não estou a defender, estou a dizer aquilo que é a minha convicção, que eu sei. Se o engenheiro conhece melhor as pessoas, eu, pela informação que tenho, o engenheiro Marcelino está na Eletricidade de Moçambique já há muito tempo. Quando foram chamar Magala, não tinham visto que o Marcelino tinha capacidade. Quer dizer isso? Não, Quando colocaram o Ombe, o meu familiar, não tinham visto que o engenheiro Marcelino tinha capacidade. Quando meteram Veloso, o falecido, não tinham visto. Não é isso que eu estou a dizer. A colocação do porta-voz do Conselho de Ministros não foi feliz. Falou de rotatividade de quadros. Ele, por exemplo, está ali como porta-voz. Se amanhã dizer é exonerado de porta-voz e não se diz onde é que vai, eu digo, é rotatividade de quadros. Cabe na cabeça de alguém isso. Porque as pessoas foram nomeadas para fazer um exercício durante um determinado período de tempo. Ainda que tivesse acontecido aquilo que aconteceu com o antigo PCA, aquele que depois foi vice-ministro da Energia, o Sousa. O Sousa cessou nestas coisas das estradas, logo foi nomeado PCA. Cessou do PCA, foi nomeado vice-ministro. Ali ficou claro que há uma necessidade que o governo precisa atingir lá. Mas esta questão aqui, essa história deste PCA foi mal contada. Mas há uma coisa que o engenheiro conseguiu tapar bem agora. É que pode ter havido situações que não têm nada a ver com o PCA. Porque a Eletricidade de Moçambique, efetivamente, quem conhece, é uma empresa muito, muito complexa. Ora, produzir e transportar energia não é coisa fácil. Só naquele tempo que a Sonef dava energia só à cidade de Maputo. Eu conheci o Zé Neves ali. Aquilo não era brincadeira. Não era brincadeira. Era uma coisa muito séria. Eu acho que nós temos que nos habituar. Na minha mente passava o filme de outros países no mundo fora. Mário Centeno foi demitido porque houve algumas falhas. E nós também temos que começar a ter essa cultura. Falhou o PCA da eletricidade. Não, houve falha na empresa. Sim, houve então, falha. responsabilizaram o PCA. Responsabiliza-se o PCA. Isso é normal, não podemos ter medo de assumir. Engenheiro, ou a EDM, como engenheiro Cicola, falhou. E em países sérios, nem precisava ser demitido. Ele mesmo colocava o lugar à disposição.
eu acredito que são países sérios. Agora ele foi demitido, sim, falhou. E eu estava a ler embora ainda não é formal, mas havia problemas também dentro da instituição Eletricidade de Moçambique, um grupo, uns negócios mal feitos, e que também se responsabiliza a quem lidera a própria instituição. Mas eu espero, a partir de hoje, que seja a política deste governo, o ministro que não está a funcionar, ou seja, como dizia o Uricínio de Salema, o avançado que não marca golos, também seja demitido, porque... Mas onde é que falhou? Onde é que falhou coisa? Circola, onde é que falhou? Eu não quero repetir. Aquele jovem. Mas não. Sou engenheiro. Motorista, estou a carregar 50 pessoas numa chibomba, parece um peão. Eu não posso colocar sacrificar 50 em detrimento de um. O que aconteceu é que a eletricidade de Moçambique sacrificou 50 pessoas em detrimento de um. É um número indeterminado. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Mas, volto a repetir, em países do mundo fora é normal. Eu já vi em Portugal, na Inglaterra, ministros a se demitirem da saúde, porque um hospital falhou no atendimento a um cidadão. Então, eu acho que... Olha, deixa-me explicar-vos uma coisa. Vocês sabem, é só uma questão. Últimas considerações, já Olha, estamos vocês a sabem que eu fechar. sou engenheiro de profissão e eu fiz o pós-graduado, portanto, em sistemas de transmissão. E vou-vos explicar uma coisa. Se a EDM não tivesse tomado a decisão de tirar fora de serviço aquele sistema, portanto, o sistema, nós chamamos aquilo BL1, BL2, que traz energia de combate forte, a torre onde subiu aquele moço é uma torre que traz a linha principal que alimenta a cidade de Maputo. Se a EDM não tem tomado a decisão de cortar a energia e aquele homem galgasse até as linhas, primeiro, ia acontecer um curto-circuito terrível, aquele homem ficaria carbonizado e espedaçado, porque aí passam 275 kV. E associado a isto, o equipamento também ia ficar danificado. Nós temos ali no posto aquilo que nós chamamos de fiador, com a explosão que ia acontecer, o fiador partia. Então, nós íamos precisar de 1, 2, se não 3 dias para repor o sistema. Veja só, estou a falar como engenheiro, conheço o assunto. Nós já tomamos a decisão de cortar, era para evitar esse tipo de desastre que ia acontecer, que depois seria pior ainda, 2, 3 dias sem energia. Imagina a cidade de Maputo com um apagão durante 2, 3 dias. E então, tomou-se toda aquela decisão de descer aquela vida, poupamos uma vida, mas também poupamos equipamento e evitamos que o mal maior, que seria ficar 2 ou 3 dias sem energia na cidade de Maputo, que era o tempo que era necessário para se restabelecer a energia. Irem lá os homens das linhas, reporem aquele equipamento, trazerem lá o fiador, colocar o fiador. Isto são horas a fio de trabalho e sob pressão do país. Então, eu como técnico, eu acho que a decisão foi boa. Poupamos uma vida e evitamos as pessoas estão a olhar que pouparam uma vida e outras vidas. O que vocês estão a publicitar, o engenheiro está a fazer a coisa de uma maneira controversa. Pois. Diga tecnicamente o que deve ter acontecido. Com aquele senhor a subir, a atingir os fios, haveria maior escândalo que havia de piorar a situação. Agora, dizer que poupou a vida de um surumático, isso é o que o povo não quer ouvir. Então, a análise da destituição do PCA... Não. Desculpa, eu não posso. Não tenho condições morais de bater palmas por uma pessoa daquela natureza. Porque o que ele fez não se faz. E para já ele é vizinho de pessoas minhas, muito, muito conhecidas. Eu cheguei ali quando ele acabava de ser tirado. Até perguntei ao comandante da polícia o que é feito dele. Vamos avaliar se ele está bom de juízo. Se ele quer se enforcar, que vá se atirar no rio. Então, a outra questão, engenheiro, que nós temos que ter em mente é esta explicação técnica que está a faltar. Então, quando você inverte as coisas, vai criar problema. Exato. Deviam nos explicar claramente. Com aquele senhor ali onde estava, a subir, o escândalo era maior, havia explosão e danificava-se o equipamento. Em vez de 4 horas, nós ficaria 2, 3 dias e mais dinheiro que nós tínhamos que gastar para... Agora, a minha questão é, sendo aquela uma linha principal, por que não se criou condições para que a pessoa seja barada antes de chegar lá?
Eu já vi postos de energia com alguma coisa tipo arame farpado, Pois. para evitar que as pessoas galguem e passem. Então, considerando tudo o que o senhor está a dizer, por que é que não fazem isso? Que é para evitar aquele tipo de coisas. Muito bem. Posso responder só muito sim, rapidamente? Olha, 30 segundos. Para só quem por conhece você. países vizinhos, eu ia falar mesmo, por exemplo, África do Sul. Sim. Conhece Eastgate? Junto a Eastgate passa uma linha de alta tensão, tem lá uma torre igualzinha àquela. Sim. Não tem vedação, não tem nada. Sim. E nunca aconteceu alguém, depois de ter fumado e subir por lá. Mas se quem fumar, talvez subisse e acontecesse o mesmo cenário. Prontos, ok. Vocês imaginem, por exemplo, eu estava a conversar com alguém que disse: por que vocês, a EDM, não vedam as torres? Olha, no percurso de Maputo a Ressano Garcia, são centenas de postos que estão lá. Imaginemos vedar um a um cada posto até lá. Isto seria um investimento tão grande que a empresa não coisa. Porque, olha, não tem sido comum. Aquilo que aconteceu foi um caso muito raro. Não tem sido comum haver situações em que alguém suba postos. É por isso que eu acredito que aquele moço padecia de problemas mentais, que goza de boa saúde mental, olhar para um posto de alta tensão, ele teme, ele nem evita, inclusive, tocar. E aquele moço tocou, não só tocou como galgou, a linha em tensão, e nós tivemos que ter atenção. Então, por isso, estou a tentar responder à questão que coloca o Dr. Muxanga. Tá vendo? Não é suposto acontecer aquilo, mas aconteceu. Foi tal coisa que aconteceu e pronto. Mas a maior parte dos países nós temos as torres assim, ninguém mexe naquilo. Então trata-se de alguém doente. Exato. Nós ficamos por aqui, regressamos na próxima semana com mais análise no Governo News. Até lá, fique bem, obrigado pela atenção dispensada, perdoe-nos pelos nossos erros, estamos juntos.